Muito bom dia, bom dia, senhoras ricas desta maravilhosa família. Sejam muito bem-vindas à última aula com conteúdo dessa edição do Rica da Família. Pois é, senhoras. Parece que foi ontem, mas já estamos aí na aula de número 26. Já passamos por diversos conteúdos complementares, diversos temas de estamos chegando aí ao fim do nosso curso, né? Pelo menos a parte final referente a conteúdos. Então, hoje nós vamos começar aí, começar não, né? Finalizar o conteúdo dos criptoativos e vamos começar a falar também sobre montagem de portfólio. Então, ontem nós tivemos o aulão de revisão, onde nós pegamos ali a revisão sobre os investimentos, primeiro, né, sobre os investimentos internacionais, o que são, onde moram, o que comem, mas focando principalmente em tesouro americano, bonds, ETFs, ações e REITs. A gente não trouxe criptoativos dentro da aula de revisão de ontem, porque a gente não tinha terminado o tema, né? Então não faria sentido trazer algo aqui que a gente não tinha finalizado dentro da aula. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês o final relacionado aí a criptomoedas, né? Então a gente falou na semana retrasada sobre criptoativos. Hoje nós vamos falar propriamente dito de criptomoedas, né? Esse mercado que vem crescendo tanto nos últimos anos, bastante mesmo. Eu vou trabalhar aqui com vocês hoje algumas questões relacionadas a Bitcoin. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin de uma forma mais abrangente. Vou falar sobre outras criptomoedas também. E no segundo bloco da nossa aula, a gente vai começar a falar sobre montagem de portfólio e vou passar um exercício para vocês também, tá bom? Esse exercício que eu vou passar para vocês, eu vou deixar para falar lá mais detalhadamente no final da aula, mas já quero dar um spoilerzinho sobre ele. Esse exercício, ele já vai ser um treino para avaliação final, tá? Então, já vai ser uma forma de você revisar os conteúdos, você começar a fazer isso, para que aí lá no finalzinho você consiga fazer sua avaliação, entregar a sua avaliação e conseguir certificar, né? Vale ressaltar o que eu falei ontem no aulão de revisão, que é a questão sobre a certificação. Só certifica quem tem pelo menos 2 avaliações com notas acima da média. Então, geralmente a gente faz 3 avaliações, uma de renda fixa, uma de renda variável, e ao final do curso, geralmente a gente faz um exercício de entrega de portfólio, tá? Então, a gente faz esses 2 tipos de avaliações, mais um portfólio no final, que é como se fosse também uma avaliação. E a pessoa ela tem que ter atingido aí a média, pelo menos, que é 7, tá? Ah, eu fiz as avaliações, mas eu tirei uma nota baixa, mas eu paguei todo o curso. Não, pagamento não tem nada a ver com certificação. Pagamento é por você estar assistindo as aulas. Certificação é porque você entregou os conteúdos, você fez as avaliações e você tirou notas acima da média. Quem teve notas abaixo da média, que foi um caso só, e literalmente eu tive que sentar com a pessoa, refazer toda a prova para entender se a pessoa não sabia mesmo, e a gente descobriu que a pessoa sabia sim, ela só colocou errado as respostas, e aí a gente corrigiu e a pessoa teve uma nota boa também. Então, a ideia é que vocês saiam daqui com esse conteúdo na cabeça, esse conteúdo aí para vocês continuarem estudando, não só aqui dentro do curso, né? Eu falo que é como estudar idioma. Você não vai lá e faz um curso de inglês e aprende só fazendo as aulas com o professor. Você tem que vamos falar na prática, investir, estudar. Então, tem pessoas que já viraram para mim e falaram assim, os temas são muito difíceis, são muito complexos. Se você quer alcançar a liberdade financeira através de investimentos, é normal que muito, muito custe o que de muito vale. Então, essa frase é muito famosa no mercado, né? Tudo que for algo que vale muito para você vai custar mais caro, no sentido de sentar, estudar e etc. Tá? Então, assim, a complexidade muitas vezes vem da falta de conhecimento. Então, quanto mais eu sento e mais eu estudo, mais eu vou entender. Então, não adianta ficar só aqui nas aulas achando que vai conseguir saber tudo, porque não vai. Isso daqui é o conjunto de muitos e muitos e muitos anos de estudo, né? Eu digo eu como professor. Então, são muitos anos estudando o mesmo tema. Toda semana, todo mês,
quase todos os dias eu estudo sobre investimentos. Às vezes vejo informações repetidas, informações que estão em constante mudança, porque faz parte. Então, eu coloco que hoje eu cuido da minha vida financeira pessoal para ter controle sobre o meu dinheiro. Eu empreendo para ter mais dinheiro, eu tenho a minha empresa para me ajudar a ter mais dinheiro. E eu tenho que aprender a investir todo santo dia para que eu melhore a minha carteira de aposentadoria, para que eu consiga alcançar outros objetivos, eu e minha família consigamos alcançar outros objetivos. Então, você não vai ficar só aqui no curso, tá? Já falei isso várias vezes e volto a repetir. Você vai ter que estudar constantemente. Foi por isso que a gente trouxe as aulas ao vivo, os conteúdos complementares, os aulões de revisão, as aulas individuais. Hoje você pode pegar e pesquisar aí na internet qual é o curso que você tem aula ao vivo, 100% do curso com aula ao vivo, conteúdo complementar, esse sim, gravados, conteúdo complementar em diversos materiais, aulões de revisão e conteúdo individual, sem cobrar nada mais pelo valor que você já pagou. Hoje é muito difícil, muito escasso encontrar. Tem, mas geralmente são grandes produtores. Eles te colocam ali numa sala com um monte de gente, você não pode fazer uma pergunta particular, né? Você não pode fazer uma pergunta ali focada no seu objetivo. Aqui com a Equilibris a gente tenta fazer isso. Tanto é que a ideia, a gente quer muito que o Rica da Família chegue a muitas pessoas, que o curso tenha turmas cada vez maiores, só que hoje eu analiso a questão de, eu quero dar uma atenção, vamos falar, uma atenção especial para cada aluno, por 30 minutos, mesmo que seja por pouquíssimo tempo, porque a ideia é que a gente consiga fazer também o acompanhamento disso. E quando a gente chegar lá na próxima semana, que eu vou passar literalmente a avaliação para vocês, eu vou fazer o convite para quem não é ainda da reunião de investidoras, entrar no grupo de reunião de investidoras. Como eu já falei, não tem custo adicional nenhum. É somente para a gente ter ali o acompanhamento de vocês durante o ano, estudando constantemente temas que vocês já viram aqui, só que vão passando por uma constante evolução, né? Toda hora tem alguma coisa nos investimentos. Hoje, por exemplo, nós estamos aí com a sombra do que está acontecendo com a XP Investimentos. Quem não ouviu falar ainda, dá um Google. Eu sei que tem alunas aqui que têm carteira de investimentos na XP, né? Tem conta de investimentos na XP. Em resumo, não tenham medo de deixar o dinheiro de vocês na XP, porque por mais que eu não goste da XP, eu não gosto da plataforma de investimento deles, mas eu não gosto do layout, tá? Não é que eu não gosto da empresa, eu não gosto do layout, porque eu acho que é muito complicado. Apesar de todos os pesares, a XP é uma boa empresa de mercado de investimentos. A questão é que ela foca muito mais em vender produtos próprios, então fundos de investimento próprios, grupos de ações que ela apoia, fundos que ela gosta. E isso, infelizmente, traz um preferencialismo por produto deles. Então, ele sempre vai te mostrar mais produto deles do que de outras pessoas. Mas essas denúncias que estão acontecendo aí de que a empresa ela é um esquema de pirâmide, por exemplo, que ela vai quebrar, é mentira, tá? Esquema de pirâmide é uma outra coisa. Então, esquema de pirâmide é, eu, Bruno, tenho algo para vender, e chama Maria e fala para Maria, Maria, eu vou te dar R$ 10. Se você quiser ganhar mais dinheiro, você tem que trazer mais duas pessoas. Aí a Maria traz duas pessoas, cada uma paga R$ 10, a Maria fica com 10 e me repassa R$ 10. Agora, essas duas pessoas precisam buscar mais duas pessoas. Isso é um esquema de pirâmide. Você tem lá o topo e vai discriminando e vai. A XP não tem bem isso como forma de fazer dinheiro. Ela tem fundos de investimento, agora eu não vou lembrar o nome, mas são dois fundos de investimento, acho que são fora do Brasil, inclusive, que trazem novos investidores. Bom, mas isso é o foco de qualquer aplicação, trazer novos investidores. Só que a XP, ela não tem só esses fundos de investimento. Ela tem uma série de coisas. E aí eu fui olhar, né? Porque essa notícia começou a reverberar de anteontem para ontem, né? Eu fui olhar o balanço financeiro da XP para entender como é que ela faz dinheiro, de onde que está vindo esse dinheiro, e o número não bate. O que estão falando na internet sobre a XP ser um esquema de pirâmide não bate com a realidade dela. De duas, uma. Ou ela está maquiando muito bem os resultados financeiros dela e isso não está transparecendo para o público, ou é uma grande fofoca de alguém que está querendo ver a empresa quebrar, algum ex-sócio, alguém que tem parceria com a XP e está trazendo isso em forma de denúncia. Mas que
A XP tem números que reforçam o fator de ser um esquema de pirâmide? Não tem. Tá? Inclusive, ela tem resultados bem sólidos. Tá? E, por último, e não menos importante, vamos entender o seguinte. Caso a XP viesse a quebrar, caso a XP viesse a falir, o que acontece? Isso é bom vocês entenderem, porque não é só com a XP, é com qualquer banco, qualquer corretora. Você pode usar 50 contas diferentes, entre banco digital, banco tradicional, banco no Brasil, fora do Brasil, corretora de valores, casa de câmbio, casa de análise. Você pode usar o que você quiser. Você pode usar quantas contas você quiser. Tá tudo no seu CPF. Não está mais dentro da corretora, não está mais dentro do banco. O banco, ele é o intermediário financeiro. Inclusive, é bom porque eu vou falar sobre isso aqui nas criptomoedas daqui a pouco. Você está centralizando os seus investimentos dentro daquela plataforma. Mas o Banco Central reconhece o seu CPF, não o mecanismo por onde você está comprando, tá? Ah, eu tenho conta na XP, eu tenho conta na Inter, eu tenho conta no Nubank. Para o Banco Central, é o seu CPF que está dentro ali da base deles. E aí você vai ter também a questão de ele sabe que você está investindo pela XP, pelo Nubank, pelo Inter. Mas tá tudo no seu CPF. O que significa isso? Que se um desses bancos vier a quebrar, tá? A empresa foi à falência, os seus investimentos não correm risco por causa de um fator chamado MRP, que significa Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo. MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo. Em outras palavras, é uma espécie de seguro que diz que se um banco quebrar, os seus investimentos vão migrar agora para uma outra plataforma que tenha as mesmas aplicações. Então vai sair da XP e vai para o Nubank, ou para a C6, ou para o Inter, ou para o Banco do Brasil, ou para o Itaú. Então ele vai olhar ali, olha, esse banco quebrou, essa corretora quebrou, vamos pegar os investimentos dessa pessoa e vamos migrar para outro lugar. Quando que é arriscado você ter dinheiro numa plataforma, numa corretora que está para quebrar? Quando o dinheiro está parado em conta. Saldo em conta vai quebrar. O que foi? Saldo em conta parado, se o banco quebrar, aí você perde. É por isso que eu falei logo lá no começo do curso. Não deixem dinheiro parado na conta. Coloca pelo menos num CDB de liquidez diária ou, no pior dos cenários, numa poupança. Mas não deixe o dinheiro parado na conta, tá? Porque o MRP, esse mecanismo de ressarcimento de prejuízo, ele só vai funcionar se o dinheiro estiver aplicado. É igual o FGC e o Tesouro Nacional. Só cobre seus investimentos se houver aplicação. Se o saldo estiver parado na conta, talvez você perca, porque o MRP ele olha para outras variáveis também. Então, por exemplo, você acordou, não sabia que existia esse burburinho da XP quebrar, que não é o caso, não tem essa história da XP vai quebrar, tá? Não tem isso, mas aquela história do que aconteceu lá em Silicon Valley, do banco nos Estados Unidos. Falaram tanto que o banco ia quebrar, que o banco ia quebrar, que o banco ia quebrar, que as pessoas começaram a tirar dinheiro desse banco e o banco de fato quebrou. Isso pode acontecer com a XP? Não sei. Não tenho conta na XP, não fico olhando lá o que acontece na XP, mas pelos dados financeiros da empresa, não, isso não vai acontecer, tá? Então tem muita gente que não está se informando e está tirando dinheiro das contas com prejuízo. Então, infelizmente, aquela história, né? Conhecimento é poder, poder liberta ou escraviza. Então, infelizmente, essa é a realidade. Muita gente vai perder dinheiro de fato, porque não está lendo as entrelinhas, não está buscando informação, não entende sobre legislação, sobre investimentos. Então, por isso que eu falei para vocês, estão entendendo, tá? E o que eu falei aqui sobre MRP, né, mecanismo de ressarcimento de prejuízo, sobre FGC, sobre cobertura do Banco Central, né, para o Tesouro Nacional, todo banco, toda corretora, todo banco digital tem as suas proteções, tá? A gente não tem um histórico de bancos quebrando toda hora, corretoras quebrando toda hora. O que geralmente tem é fusão, né?
Uma empresa compra outra, e aí o serviço já não entrega mais aquela qualidade, aí você muda para outro, mas quebrar, gente, não quebra, tá? Ainda mais a XP do tamanho que ela é. Se ela vir a quebrar, é porque ela maquiou muito o resultado financeiro. Só que aí que tá. Existe uma legislação muito forte aqui no Brasil relacionada aos investimentos. Não é à toa que a nossa Bolsa de Valores é uma das 5 melhores do mundo. Então, assim, a gente só perde para a Bolsa de Nova York, as duas, né? De Nova York dos Estados Unidos, a de Londres e a do Japão. Então, assim, estão nas 4 primeiras posições das melhores. A gente está em quinto. Então, vem a Nasdaq, vem a NYSE, vem a Bolsa LSE de Londres e vem a de Tóquio. Depois vem a do Brasil. Então, os nossos mecanismos de segurança e legislação são muito fortes. Tá? Então, se isso vier a acontecer de fato, quem tem investimentos lá não precisa se preocupar em perder o dinheiro. Tá? Lembra que o fundo, as dois lá em renda fixa brasileira, lembra que o fundo tem um CNPJ à parte do banco que emite, ou seja, a XP tem fundos de investimento e esses fundos de investimento têm um CNPJ. Se a XP quebra, o que vai acontecer é que o Banco Central vai pegar esse CNPJ e vai mandar para outro banco. Tá? O que fato pode fazer você perder dinheiro é dinheiro parado em conta, mas isso é em qualquer banco, não é só no XP, certo? Então, esclarecido alguns burburinhos, que vai ter muito mais coisa, né? Daqui a pouco vamos começar a desenterrar coisas de 10 anos, de 20 anos, porque é sempre assim, certo? Bem-vindas ao mundo financeiro. Toda hora surge uma novidade, toda hora estamos tentando escavar algum corpo escondido aí para ficar na frente dos outros. Eu já tinha falado que eu não gostava da XP, mas é porque eu acho a plataforma muito complexa. Saldo de conta de um lado, de investimento do outro, provento cai na sua conta, você não sabe onde está. A questão de eles classificam os investimentos por letra e número, aí você tem que ficar procurando A13, ações, A18, fundos imobiliários, umas coisas muito loucas. Mas é basicamente isso, tá? Então não se preocupem. Voltando aqui para o nosso conteúdo, na semana passada nós começamos a falar sobre os criptoativos, né? Os investimentos do mundo digital. Hoje nós vamos finalizar falando sobre os investimentos mais famosos do mercado digital, que são as criptomoedas. Inclusive, eu vou pegar um pouquinho dessa ideia das criptomoedas para explicar também sobre essa questão de seus investimentos estão no seu CPF e não dentro do banco, tá? Então, hoje nesse primeiro bloco a gente vai falar sobre criptomoedas. Bem-vindo ao mundo das moedas digitais. Se você não tem, é interessante que você comece a pensar em ter. Eu vou falar dos percentuais que você pode ter na sua carteira de investimento também, para manter a segurança. E na segunda parte da nossa aula, a gente vai começar a falar sobre portfólio de investimentos. Estratégias para montagem de carteira com todos os investimentos que a gente viu no curso. Desde lá do Tesouro Direto Brasileiro até agora nos criptoativos. Então, vocês vão aprender a montar um portfólio, saber o que a gente tem que levar em consideração, acompanhamento. Porque durante todas as aulas aqui, principalmente nas aulas individuais, surgiram dúvidas do tipo: eu quero guardar dinheiro para reserva, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, quero guardar dinheiro para meus pais e quero me aposentar. Como que eu monto isso? O que eu acompanho? E aí vocês foram aprendendo sobre os investimentos. Aí chega uma hora que teve gente que virou para mim e falou assim: agora eu compro mais ações? Ou eu compro mais fundos imobiliários? Ou eu faço uma carteira à parte para aposentadoria e uma outra para meta de curto, médio e longo prazo? Eu faço uma só para reserva financeira? Ou eu faço uma para aposentadoria também separado? Eu faço tudo junto? Então hoje eu vou responder essas perguntas para vocês com exemplos, tá? Com exemplos, certo? E os conteúdos complementares de hoje são criptomoedas famosas, a gente vai ter e-books sobre as criptomoedas, ferramenta para montagem de portfólio, que vai ser o exercício, e exercício de portfólios com clientes e necessidades diferentes. Então, você não vai ter um exercício, você vai ter 4 exercícios, e dentro desses 4 exercícios, você vai ter que montar um portfólio para cada caso, tá? E eu vou querer que você me explique o porquê que você está escolhendo essas aplicações, tá? Então, não é que vocês não vão ter uma avaliação final que o exercício torna-se mais fácil, tá? Não é. E, inclusive, eu quero explicações. Mas eu vou deixar para falar melhor sobre isso lá no finalzinho, tá bom? Então, vamos entrar no tema de hoje, que são as criptomoedas. Bem-vinda ao mundo das moedas digitais.
Então, primeiro, né, o que são as criptomoedas? As criptomoedas são moedas digitais, descentralizadas, que utilizam a tecnologia blockchain, que a gente falou semana passada, para garantir segurança, transparência e autonomia financeira. Só esse parágrafo aqui já tem bastante coisa para a gente entender. Moedas digitais descentralizadas. Primeiro, para você entender o que é descentralizado, você precisa entender o que é centralizado. Vamos lá. Eu só consigo fazer uma transferência de Pix para a Sheila porque eu tenho um banco, a Sheila tem um banco, que ambos são parte de um banco central e que diz o seguinte: para eu conseguir transferir via Pix dinheiro para a Sheila, eu tenho que ter a chave Pix dela e eu também preciso ter uma chave de identificação para que quando chegar o dinheiro na conta da Sheila, ela saiba quem transferiu o dinheiro para ela. Se eu tentar transferir para a Sheila R$ 10, mas na minha conta tiver só 5, a transação não vai ser possível. Por quê? Eu não tenho R$ 10. Eu estou colocando lá na plataforma que eu quero transferir 10, mas eu só tenho 5 na conta. Então você não consegue fazer essa transferência. Se a Sheila receber esses R$ 10 vindo de mim, ela vai ter um comprovante da transação. Eu também vou ter um comprovante da transação com um ID. Se vocês separarem, toda vez que você faz uma transação financeira, principalmente o Pix, que hoje é mais fácil para poder explicar, você vai perceber que o comprovante, deixa eu pegar um comprovante aqui. Cadê? Vou pegar um comprovante para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um comprovante fácil aqui. Eu vou compartilhar o meu celular rapidinho aqui com vocês, porque isso daqui eu preciso mostrar, porque isso aqui é muito importante, porque faz parte do restante da explicação. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Todas as vezes, não importa se você vai fazer uma transferência via Pix, via TED, via DOC, nem sei se existem ainda esse tipo de transferência, mas se você vai fazer algum tipo de transferência nesses casos, você vai precisar ter algum tipo de informação para poder transferir dinheiro para a pessoa, né? Então você vai precisar de uma chave, de um endereço, né? Que geralmente são os dados da conta. Você vai precisar ter saldo na sua conta financeira, porque senão você não vai conseguir fazer. Hoje a gente tem a possibilidade de ter o Pix como garantia, né? Ou o saldo da sua conta, você pode transformar o limite da conta num Pix. Então você não faz o Pix com o dinheiro que você tem. Você faz o Pix com um dinheiro que está lá na sua conta direitinho. Olha só. Quando você faz um Pix para uma pessoa, tem lá a data, o valor, horário, ID de identificação da transação. Esse número aqui, gigantesco, é a chave de identificação da transferência, né? Que a pessoa transferiu para outra pessoa um valor financeiro. Então, como que a gente consegue contestar uma transação financeira? Ah, eu fiz um Pix para uma pessoa errada. Você vai precisar ter esse ID, você vai precisar ter esse código, tá? Se você não tiver esse código, você não vai conseguir contestar essa transação que você fez de uma pessoa para outra. Então, aqui, a gente vai ter a questão de conseguir ter acesso ao identificador. Então, deixa eu pegar aqui agora, sair da tela, que era só para mostrar a parte de transação. Então, você vai precisar desse código. Esse código da sua transação vai para a nuvem, o que permite que o Bruno faça a transferência para a Sheila, ou para a Vanderleia, ou para a Carla, ou para a Amanda, ou para a Jéssica, ou para qualquer pessoa. Essa chave. Porque quando essa chave vai para o blockchain, ou seja, para a cadeia de dados, que são aqueles grupos onde as informações ficam concentradas, eles vão colocar lá na prateleira e eles estão vendo que existe o espaço para colocar aquele número. É como se literalmente se você chegasse na prateleira de livros com um tema, com um livro específico, fosse colocar lá e tem um espaço para você colocar ele. Porque até então não tinha ele ali. Aí você consegue colocar. Agora, se na hora de colocar esse livro na prateleira, guardar ele de novo, você veja que já tem o mesmo livro lá, então o livro que tem na sua mão não existe.
Não houve essa transação. Não dá para você colocar uma informação duplicada na rede de blockchain. Então, as transações financeiras, não só para criptomoedas, só são permitidas por causa do blockchain. Tá? Então, quando você faz uma transação financeira, pagamento de conta, recebimento ou pagamento de Pix, você consegue ter acesso ali a essa chave de identificação. A chave vai para o blockchain, né, para a nuvem, para o mundo digital. Essa informação bate os quatro cantos do mundo, né, porque é uma informação que ela vai passar pelo mundo todo em milésimos de segundo, e vai dizer para a gente que não, até o momento não havia uma transação financeira realizada. Então, essa foi a transação de número, aí tem o código. Agora, essa informação vai para dentro desses blocos, onde depois de uma quantidade de milhões de informações agrupadas, forma-se o bloco e vai para o próximo. É como se você abrisse uma caixa, colocasse vários códigos, ela enche até a tampa, você fecha e pega uma outra caixa e começa a alimentar a informação de novo. Blockchain, cadeia de blocos. Cadeia porque é igual uma corrente, né? A corrente não é cheia de elos, né? Vamos pensar na corrente. A corrente é cheia de elos. Imagina que cada bloco é um elo dessa corrente. Preencheu, cria-se o próximo. Preencheu, cria-se o próximo. Então é sempre um seguido do outro. Isso é o blockchain. E a gente fala que o mundo do criptoativo ele é tão poderoso porque ele é seguro, ele é transparente e tem autonomia financeira. Então, enquanto no mundo centralizado, em que você precisa ter conta num banco para conseguir fazer transações financeiras de uma pessoa para outra, no mercado de criptoativos você não precisa. Você só precisa ter uma carteira digital, as wallets, aonde você se registra com seu nome, seu CPF, tudo bonitinho, mas é uma carteira como essa, só que no mundo digital, tá? É uma carteira digital. Então, eu posso abrir a minha carteira digital agora, pegar o token ou a chave de identificação da Vanderleia. A Vanderleia, lá na outra ponta, também tem uma carteira digital para ela poder receber. Eu pego a chave dela, transfiro para ela as minhas criptomoedas, ela recebe do outro lado, mas não existe um intermediário financeiro, não existe um banco central olhando essa transação e falando pode ou não pode. É por isso que a gente chama de DeFi, DEFI, ou finanças descentralizadas na tradução. Esse DeFi vem de você não ter um banco central por trás. E as criptomoedas são as primeiras a utilizar esse mecanismo, tá? E aí pode surgir a dúvida: ah, Bruno, mas isso não é arriscado? Porque o Banco Central geralmente ele serve para legislar, criar leis, acompanhar e etc. É arriscado se você usar, por exemplo, uma corretora digital, né, uma plataforma digital de criptomoedas e ela for hackeada. Aí, infelizmente, a plataforma foi hackeada. Não foi nem a sua carteira, foi a plataforma que foi hackeada. Mas, para uma pessoa conseguir hackear a sua conta e roubar os seus criptoativos, você tem que dar um mole muito grande. Você tem que deixar perder a sua chave, né? E qualquer pessoa saber do que se trata, porque eu encontro um número numa mesa hoje com 50 caracteres, né, com 50 letras e números, eu vou bater o olho, eu vou imaginar o que é, porque eu tenho conhecimento sobre isso. Uma pessoa leiga que nunca ouviu falar em criptomoedas vai achar que é um número X, pode ser um número de um documento, pode ser um número de telefone gigantesco, pode ser um código aleatório, pode ser uma série de números. A pessoa não vai saber onde colocar essa informação, onde buscar. E mesmo eu que tenho conhecimento sobre esse mercado, vou pegar, vou olhar e falar assim, ok, mas de onde que é isso daqui? Da onde que é essa chave? Eu não vou conseguir acessar. Então, para alguém acessar os seus investimentos de criptoativo e te roubar, a pessoa tem que ser uma hacker assim, nível global. E não é uma coisa que a gente está falando que qualquer lugar tenha, tá? E aí, mesmo assim, pensando nisso, o mercado de criptomoedas, né, com seus, vamos falar, intermediários, pessoas que estão sempre buscando melhoria nesse mercado, foram criando novas normas de segurança. Então, por exemplo, você quando tem uma conta no banco e você vai ter a parte de investimentos, quem já fez sabe disso. Você vai ter que responder uma série
ter que mandar isso, vai ter que mandar aquilo, autenticação em 2 fatores, em 3 fatores, demora uma vida. Nas carteiras, nas wallets de criptoativos, é tão complicado ou mais como, tá? Então, é muito burocrático. E isso é exatamente por segurança. E aí eu gosto de falar sempre para as ansiosas de plantão que vocês não podem querer burlar o sistema. Ah, e tem que responder tudo isso mesmo? Ah, e tem que fazer. Ai, que saco. Então não investe, minha filha. Não investe. Não é para você. Você não tem paciência lá para registrar seu rosto, a sua chave, tudo bonitinho, não é para você. E tá tudo bem. Encontra alguém que faça para você e paga para a pessoa, tá? Só que você não vai ter a autonomia que você quer, certo? Então, sim, para você conseguir ter segurança nos seus investimentos, isso não é só para criptoativo, você vai ter que respeitar as regras de segurança. Porque depois, se você não faz isso e roubam o dinheiro da sua conta, você vai falar que a culpa foi do banco. E aí, sabe qual é a questão? O banco vai colocar lá para o Banco Central o seguinte: olha, nós mandamos para Maria que ela tinha que fazer isso, 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 ela não fez. O Banco Central fala assim: então ela não precisa ser ressarcida, deixa ela perder o dinheiro dela. Porque tá lá, a regra é clara. É igual termo de uso, termo de aceite. Quando a aluna faz a abertura de conta comigo, eu sei do que se trata o termo, então eu li. Então eu posso falar para a aluna: ó, aceita ou não aceita, porque eu li. Agora, se eu não tivesse lido o termo de aceite, eu falaria para a pessoa: primeiro você lê o termo, entende o que está falando aqui, depois você aceita ou não. Tá? Então, o risco é nosso, certo? Mas a criptomoeda, ela é tão segura como qualquer outro investimento. A questão era a usabilidade. Então, o que faz uma criptomoeda ter o valor que ela tem? A gente vai descobrir também, tá? Então, diferente do dinheiro tradicional, como o real ou o dólar ou qualquer moeda, as criptomoedas não são controladas por bancos centrais ou governos, então elas também não sofrem inflação, tá? Por isso que a gente fala que o Bitcoin, por exemplo, é considerado o ouro digital, porque o ouro não sofre inflação. A criptomoeda também não. Ah, Bruno, mas eu vi lá que você vai comprar Bitcoin, ou Ethereum, ou Solana, num dia está num preço, no outro dia está outro. Não, mas isso é valorização e desvalorização, não tem nada a ver com inflação, tá? Porque para você ter inflação, essa aplicação, esse investimento teria que estar ligado a um banco central, como ações, fundos imobiliários, CDBs, LCI, LCA, tesouros. Não é o caso. Então, não existe um banco central por trás dele, logo não sofre inflação, tá? Isso significa que elas funcionam de forma independente e podem ser transicionadas globalmente sem intermediários. Então, eu posso transferir minhas criptomoedas para alguém que está lá em Tóquio, ou nos Estados Unidos, ou na África, não importa onde essa pessoa esteja. Tá? Se ela tiver uma conexão com a internet, eu consigo transferir esse dinheiro para ela, essa criptomoeda, para qualquer lugar do mundo. Tá bom? Então, e eu não vou precisar de um banco, certo? Então você consegue fazer isso por conta própria. Por isso que é finança descentralizada. E aí, pensando nas criptomoedas, a gente tem aqui alguns exemplos que são as criptomoedas mais famosas. Primeiro, Bitcoin, que o código é BTC. Toda criptomoeda tem um código também, igual ações e fundos imobiliários, só que menor, geralmente de 3 letras. Então você vai ter o Bitcoin, que é o BTC, a primeira e mais famosa moeda criada em 2009. E a gente vai falar um pouquinho sobre criptoativo de Bitcoin, um pouquinho aqui perto do final dessa primeira aula. A gente tem o Ethereum, ou Ether, que é o ETH, conhecida por permitir contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Geralmente, esses contratos inteligentes são contratos que geram benefícios para os dois lados e contratos de investimentos, obviamente, tá? E aplicações descentralizadas. Você pode fazer investimentos, geralmente no mundo tecnológico, sem burocracia. Então, a Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo. Solana é a terceira, que é a Sol, um blockchain mais rápida e eficiente. A Solana, ela faz o agrupamento de informações e ela é a melhor hoje no mundo para fazer isso. Então, essas 3 principais são as 3 maiores criptomoedas do mundo, tá? Se vocês entraram na Binance, no BitBank, no próprio Inter, vocês vão ver que tem muita criptomoeda, muito. Algumas criptomoedas na casa de R$ 1, menos do que isso, e algumas na casa de até mesmo milhares de reais. Como é o caso do Bitcoin, que vale mais de R$ 500 mil, né?
Então, você tem um Bitcoin que vale mais de 500 mil reais cada Bitcoin, cada moeda. Você tem o Ethereum que custa mais de 20 mil reais cada moeda. Solana está nessa mesma casa, né, de mais ou menos 20 mil cada uma. Então, você vai comprando pedacinhos. Quem já comprou investimento internacional, ou tesouro americano, ou rate, ou estoque, ou ETF, lembra que a gente compra a partir de 10 dólares. Só que quando você compra 10 dólares, você compra um pedacinho, né, uma fração da aplicação, né, um número, 0,000139, pedacinho daquilo que é o investimento total. Quando você compra criptomoeda, também é dessa forma. Você está comprando 0,0000001,345 de uma criptomoeda. E quanto mais você vai comprando, esse número vai aumentando. Até o momento que você tem um Bitcoin. E aí o seu investimento passa a valer 500 mil reais, né? Porque cada Bitcoin hoje está na casa de 500 mil reais. Tá? Então você vai comprar aos pouquinhos. Então lá no Banco Inter hoje você consegue comprar, por exemplo, a partir de R$ 1. Só que com R$ 1 você não vai comprar um Bitcoin, você vai comprar 0,00012345% de Bitcoin. Até você juntar um Bitcoin, você vai ter que juntar muita grana, né? Isso serve para Ethereum, Solana e todas as outras criptomoedas. Você também vai ter a Binance Coin, que é a BNB, criada pela Binance. A Binance é uma das maiores empresas do mundo voltada para o mercado de criptomoedas. Vocês podem depois pesquisar sobre ela na internet. E ela também tem uma criptomoeda própria. Então é normal que você tenha, por exemplo, ações ou investimentos de quem criou a criptomoeda. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. A gente tem a nossa bolsa de valores, a B3. A B3 tem ações na bolsa. B3SA3 são as ações da Bolsa de Valores brasileira. Então, ela é responsável por todos os investimentos e ela também tem suas ações. A Binance é a plataforma de investimentos e ela também tem a sua própria criptomoeda, certo? E está cada vez mais comum plataformas diferentes criarem suas próprias criptomoedas, você usar os benefícios ali da conta e ela te pagar em criptomoeda da própria conta. Então, vou dar um exemplo. Você acha um joguinho na internet que você tem que cumprir missões. Então, você tem que jogar por tantas horas, tem que mandar para tantos amigos, ficar logada no aplicativo durante tanto tempo. E conforme você vai cumprindo essas missões, você vai ganhando pontos. Esses pontos você troca pela criptomoeda do jogo. E essa criptomoeda no futuro pode passar a valer dinheiro, que não significa que toda criptomoeda vale dinheiro. Por exemplo, Bitcoin, Ethereum, Solana e Binance Coin são criptomoedas famosas, conhecidas no mundo todo e que são utilizadas para comprar e vender coisas o tempo todo. Cada uma delas tem uma forma diferente de existir. Então, Bitcoin foi a primeira, mais famosa moeda do mundo. Ela é a forma de pagamento dos mineradores, as pessoas que guardam as informações no blockchain. Então, essa informação do blockchain, né, quando você faz uma transação e ela vai para a nuvem, ela não acontece magicamente. Alguém tem que ir lá, pegar essa informação da transação e agrupar no blockchain. Então, essas pessoas são os mineradores. Só que os mineradores vêm exatamente da ideia de mina. Lembra da mina de ouro, de pedras preciosas? As pessoas iam lá com seus carrinhos, dentro das minas, né, dentro das cavernas, levavam suas picaretas, começavam a quebrar as paredes e achavam as moedas ou as pedras preciosas. Essas pessoas eram os mineradores, eles mineravam, batiam lá com o machadinho, né, com a picareta, achavam as pedras preciosas, traziam elas para fora, vendiam e faziam dinheiro. Quando a gente fala de mineradores, a gente está falando da mesma equação, da mesma situação. A diferença é que no mundo digital. Então, eu, Bruno, tenho aqui 10 computadores e o papel desses 10 computadores é agrupar dentro de um sistema, né? Porque eu tenho um sistema instalado nesses computadores. Enquanto eu estou aqui trabalhando, dando aula para vocês, esses computadores estão ligados, recebendo as informações de várias transações financeiras pelo mundo, está agrupando, que seria o minerar, e está jogando para dentro da rede de blockchain.
E quando a gente faz esse mecanismo de ir agrupando as informações através do sistema e jogando dentro da blockchain, nós estamos trabalhando para o blockchain. Só que o blockchain não vai pagar as pessoas com real, com dólar. Ele vai pagar com o quê? Criptomoeda. Então você vai receber uma quantidade de criptomoeda pelo esse trabalho que você está realizando. Aí sim você vai poder trocar essa criptomoeda por dinheiro. É o exemplo da Ethereum. A Ethereum, ela é uma plataforma que pessoas que entendem um pouco de programação de computador podem ir lá criar sites, aplicativos, cumprir missões e vão trabalhar dentro da plataforma. Quando essas pessoas trabalham dentro da plataforma, elas precisam receber algum tipo de benefício. O benefício que elas vão receber é o Ether, ou ETH, a criptomoeda da Ethereum. Essa criptomoeda que você vai receber, eles vão pedir para você, olha, eu preciso de uma conta para depositar as suas criptomoedas. Aí você vai passar a sua conta digital, né, a sua conta ali de criptomoedas, igual você passa para uma outra pessoa os seus dados bancários para ela fazer uma transação. Então você vai passar para a Ethereum os seus dados da sua conta de investimentos em criptomoedas, né, da sua wallet, da sua carteira. A empresa, todas as vezes que for te pagar, vai te pagar em forma de Ethereum dentro da sua carteira. Aí esse Ethereum você pode trocar por Bitcoin, você pode trocar por Solana, você pode trocar por moeda, dinheiro, real, dólar. Então, se a gente for parar para analisar, quando você conhece o mecanismo, é a mesma coisa que nós fazemos com o nosso dinheiro hoje. Então, vamos lá. Eu trabalho e recebo. Só que eu recebo dinheiro, o nosso dinheiro tradicional, real. Só que para alguém me pagar, eu preciso ter conta em um banco. Então eu tenho que pegar a minha conta do banco, pegar os meus dados de pagamento, passar para essa pessoa e essa pessoa me paga, certo? Quando o dinheiro entra na minha conta, eu vou escolher o que eu vou fazer com ele. Eu vou pagar as minhas contas, eu vou fazer investimentos, eu vou comprar moeda estrangeira, aí digamos que eu queira comprar dólar. Eu vou pegar o meu R$ 1 e vou converter, portanto, em dólar. O mercado de criptomoeda é a mesmíssima coisa, só que no mundo digital. Os trabalhos não são no mundo físico, os trabalhos são no mundo digital. Então, a forma que você tem de remuneração são as criptomoedas. As criptomoedas não vão para um banco tradicional, como a gente está acostumado. Elas vão para um banco próprio de criptomoedas, que são as exchange, ou plataformas de investimento mesmo, tá? Corretoras, assim como a gente tem de investimento aqui no Brasil. As exchange recebem esse dinheiro, e aí, esse dinheiro, ele é uma criptomoeda. Você pode trocar a criptomoeda Ethereum por uma quantidade de criptomoeda de Bitcoin. Você pode trocar a moeda Bitcoin por uma quantidade de Ethereum. Então, você pode fazer igual você compraria real e transformaria em dólar, dólar em real, dólar em rúpia, a moeda indiana, a rúpia em ien, ou won, que é a moeda japonesa. Então você pode trocar moeda, certo? A criptomoeda é assim também, ok? Então, resumindo, criptomoedas são ativos digitais. Ativo é investimento, é dinheiro. Só que a gente está acostumado com ativo no mundo real, né? No mundo físico. Ou real, como a gente chama, né? Que é no mundo real, os investimentos no mundo real. Já a criptomoeda é um ativo no mundo digital, que podem ser usados como meio de troca, reserva de valor e até mesmo para criar aplicações financeiras inovadoras. Então, é tudo que a gente tem no mundo físico, só que no mundo digital. Ao invés de eu usar o real, isso aqui. Agora que eu lembrei que eu trouxe até para exemplificar e acabei esquecendo. Você tem aqui, ó, uma moeda. Isso aqui é físico, né? Eu estou tocando nela. Então, se eu entregar para alguém, a pessoa sabe que isso aqui vale 50 centavos, porque é uma moeda de 50 centavos, e o nosso Banco Central fala que isso aqui vale 50 centavos. Então, eu entrego ali na mão da Sheila, a Sheila vai ali numa padaria e consegue comprar 2 balas. Então, a padaria reconhece que isso aqui são 50 centavos, que ele tem 2 balas, cada uma 25 centavos, então ela precisa de 50 centavos para fazer a transação. A Sheila entrega isso daqui na padaria e a pessoa entrega para ela o produto. Essa é a transação de moeda que nós estamos acostumados a fazer.
né? Pelo menos o método tradicional. Hoje, com a tecnologia, a gente faz muito mais via Pix do que com dinheiro. Mas é isso daqui em qualquer quantia. A diferença é que no mundo digital, isso aqui não existe, tá? Não existe o ativo físico, tá? Não existe isso aqui. Existe no mundo digital, tá? E aí, obviamente, que para você conseguir fazer com que uma criptomoeda passe a ter valor de verdade, você precisa de uma série de critérios, né? Então, por exemplo, o que faz a gente falar que o nosso dinheiro vale alguma coisa para comprar alguma coisa? Um banco central. É o nosso Banco Central que fala o seguinte: R$ 50 valem R$ 50. R$ 100 valem R$ 100. Os produtos que você compra, cada um com um preço diferente, somando todos, dão R$ 100. Então, o mercado, a padaria, a loja vai aceitar os seus R$ 100. A gente chama isso de confiança fiduciária. Confiança fiduciária é o nosso esquema financeiro, né? Nosso sistema financeiro, que diz que R$ 50 vale R$ 50 e você vai no mercado e com R$ 50 você consegue comprar algumas coisas. E se não existisse essa confiança fiduciária? O nosso dinheiro teria valor? Quem falou que o dinheiro realmente tem o valor que tem? O Banco Central, que é o que rege as leis sobre o mercado financeiro. Nas criptomoedas, você vai ter isso de uma forma diferente. Essa confiança fiduciária, ela começou a acontecer com o Bitcoin. Então, quando outros lugares começaram a aceitar Bitcoin como moeda de troca e entenderam que esse mecanismo funcionava e as pessoas passaram a ter criptomoeda, outras começaram a ser criadas também, Ethereum, Solana. Então, eu gosto de trazer aquela história lá do passado, vocês tiveram um conteúdo complementar sobre a história do dinheiro. Lembra que no começo da sociedade a gente não pagava as coisas com dinheiro? A gente pagava com concha, com pedra, aí depois de um tempo foi com alimento, animal, tecido, tempero, sal. A gente passou por vários momentos em que a nossa moeda de troca eram coisas que não eram o dinheiro que a gente está acostumado hoje. Então, lá no passado eram pedras, conchas, depois de um tempo foi animais, alimentos e roupas. Agora é uma moeda em papel que está migrando para o digital e agora nós estamos usando a criptomoeda, o ativo digital, para fazer essas mesmas transações. Então, provavelmente no futuro, o dinheiro como a gente conhece, físico, deixe de existir. A gente faça tudo por mecanismos digitais, porque hoje é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha um celular e uma conta e não saiba fazer um Pix. É claro que a gente não vai generalizar e falar que todo mundo tem, porque não é todo mundo que tem, mas a maior parte das pessoas hoje tem. E quando algo é adotado por uma grande massa, acaba se tornando uma regra. Então, nós passamos por várias evoluções no dinheiro. A criptomoeda é a mais atual, certo? Então, você vai ter aí os seus investimentos, a sua vida financeira se baseando também em moedas digitais. Como que funcionam as criptomoedas? As criptomoedas operam através de uma tecnologia chamada blockchain, né? Que vamos entender como funciona de novo. O registro digital das criptomoedas. A blockchain é o livro-razão digital descentralizado que armazena todas as transações feitas em criptomoedas. Lembra? A informação é gerada através da transação, gera um código, vai para a rede, vira um bloco de informações. Isso é a blockchain. Quando alguém envia uma transação como criptomoeda, os mineradores ou validadores verificam e confirmam a transação. A transação é adicionada a um bloco registrada na blockchain. O processo é seguro e transparente, sem possibilidade de alteração. Qual que é o diferencial? Como todas as informações são distribuídas em milhares de computadores pelo mundo, não há um único ponto de falha. Ou seja, às vezes a gente até faz um Pix para alguém e dá algum erro, né? Você transferiu para a pessoa errada, ou o valor foi errado, ou cobrou 2 vezes. No mercado de blockchain não tem isso, tá? Não tem falhas, certo? Então imagina o seguinte: eu estou querendo enviar para a Jéssica 10 Ethereums, 10 criptomoedas de Ethereum. Para eu conseguir mandar essas 10 moedas de Ethereum para a Jéssica, eu preciso ter o código da chave dela. Eu vou colocar esse código, igual eu faço um Pix, na minha corretora, na minha exchange, né, na minha plataforma, e vou transferir para ela. Mas nesse momento que eu clico ali para transferir, é gerada a informação onde o minerador ou o validador olha para essa informação,
joga no computador dele em milésimos de segundos, é extremamente rápido, assim, na velocidade da luz. Ele bate essa informação. É autorizada porque não houve nunca no mundo essa transação, e aí ele permite que eu transfira para ela e ela recebe lá do outro lado. Tá? Se por um acaso eu tentar transferir essas 10 Ethereums para a Jéssica e o minerador, o validador, descobrir que isso já aconteceu, a operação é cancelada. Eu vou ter que fazer de novo. Certo? É igual quando você vai fazer um Pix para uma pessoa e falar assim, não disponível no momento, houve um erro na sua plataforma. Geralmente é porque você tentou fazer um Pix, não deu certo, você tentou logo em seguida fazer outro. Aí às vezes tem que mudar o valor, tem que esperar um pouquinho, transferir de novo. É a mesma coisa, só que na blockchain não é assim. Na blockchain, teve alguma informação errada, é cancelada a operação, tá? Então você está fazendo uma transferência para a pessoa, só que ao invés de dinheiro físico, nosso dinheiro tradicional, você está fazendo isso via criptomoeda. Sobre a segurança e criptografia. Todas as transações com criptomoedas são protegidas por criptografia avançada, garantindo que ninguém possa adulterar ou falsificar informações. Ou seja, sabe aquela história da pessoa colocar a sua chave Pix ou ficar pedindo Pix para as pessoas pelo seu celular? Daqui a pouco você descobre que o seu celular foi hackeado, né? O seu número de WhatsApp foi bloqueado, hackeado, ou você descobre que o seu Instagram foi hackeado e as pessoas estão vendendo coisas para o seu nome. Com blockchain, criptomoeda, não tem isso, não dá para fazer isso, tá? Porque é criptografia avançada. É extremamente burocrático você tentar fazer qualquer coisa ilegal. É muito difícil você conseguir fazer isso. Como eu disse, você tem que ter ali um conhecimento de gênio para poder fazer isso. E mesmo assim, na maior parte das vezes, não dá certo, tá? E aí existem diferentes sistemas de validação para garantir a segurança, né? Assim como você tem o nosso Banco Central, o Tesouro Nacional, o FGC, que garante seus investimentos, as suas transações financeiras, no mercado de criptomoedas também existem os órgãos responsáveis por assegurar as transações financeiras. Prova de trabalho, Proof of Work, ou POW, que é utilizado pelo Bitcoin, onde computadores resolvem cálculos matemáticos para validar transações. Sabe quando você vai abrir uma conta, um site que mostra assim para você? Identifique os semáforos. Aí você precisa ficar colocando lá para você dizer que você não é um robô. Identifique os semáforos, aí você coloca. Aí você erra alguma coisa e fala assim: identifique as bicicletas. Aí você vai lá e tem que fazer a mesma coisa de novo. As criptomoedas fazem a mesma coisa. Só que a diferença é que passam para eles cálculos matemáticos gigantescos para autenticar. Então, para a inteligência artificial, isso é uma mão na roda. Eles sabem fazer isso de cor e salteado. Só que só quem vai conseguir fazer isso é uma plataforma digital. Uma pessoa física não vai conseguir fazer. Não tem como. E isso não é uma coisa que dá para ser hackeada. Então, a prova de trabalho é uma solução de cálculo que as plataformas precisam fazer para autenticar as transações. Você e eu não vemos isso. O que faz isso é a própria plataforma. Tá? E prova de participação, Proof of Stake, ou POS, usado pela Ethereum e outras criptomoedas modernas, onde validadores apostam stake seus ativos para confirmar transações. Então, coloca-se uma garantia ali para permitir que você faça a transação. É quase como se ele colocasse uma chave ali para permitir que você possa fazer uma transação, certo? Conclusão, a combinação da blockchain com a criptografia torna as criptomoedas extremamente seguras e confiáveis. É por isso que cada dia que passa, as criptomoedas vão ficando mais famosas, mais pessoas estão usando como mercado de uso, né? E até mesmo reserva de valor. Esse comecinho de ano nós tivemos uma notícia que foi inesperada. Inesperada pelo personagem da história, mas não que isso de fato não fosse acontecer em algum momento. O Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, que sempre foi contra o mercado digital, né, nunca acreditou muito nisso, ele, quando assumiu o mandato, o segundo mandato dele agora nos Estados Unidos, disse que sim, os Estados Unidos vão fazer uma reserva financeira em criptoativo, em criptomoedas, e principalmente em Bitcoin. No dia que ele falou isso, o Bitcoin explodiu de valorização. A gente passou a ter um Bitcoin valendo mais de 600 mil reais aqui no Brasil, né? Então, quem comprou Bitcoin ficou um pouquinho mais rico, certo? Então, você tem aí uma aplicação segura,
rentável, mas que oscila muito. Tanto é que eu deixo para ensinar criptoativo no final do curso, porque ele é o mais arriscado de todos. Tá? Ele traz um retorno exponencial, mas um risco exponencial também. Quais são as vantagens das criptomoedas? Primeiro, descentralização, ou seja, não são controladas por bancos centrais ou governos, permitindo maior autonomia financeira para os usuários. Ou seja, eu e você, a gente tem mais segurança para tomar decisões sobre o nosso dinheiro. Não tem um banco central falando, você não pode transferir isso, tem que pagar impostos, tem que fazer isso e aquilo. Tá? Então é por isso que é descentralizado. Transações rápidas e globais. Uma transferência internacional de Bitcoin pode ser feita em minutos, enquanto um banco tradicional pode levar dias. Então, se eu quero mandar, por exemplo, criptomoedas para uma pessoa que está lá no Japão, vai demorar 1 minuto, 2 minutos, no máximo. A questão de fuso horário não vai interferir em nada. A pessoa vai abrir ali a plataforma dela, a Exchange, né, a plataforma dela de criptomoedas, e vai aparecer que ela acabou de receber uma transação de criptomoedas, ela acabou de receber criptomoedas. Se fosse via mercados tradicionais, a bancos tradicionais, talvez fosse demorar uns 2, 3 dias para a pessoa conseguir receber ali as criptomoedas, ou nesse caso, o dinheiro dela. Então, eu estou mandando dinheiro para uma pessoa lá no Japão. Ela vai demorar 2, 3 dias para receber esse dinheiro, às vezes. Tá? Então, a transação de criptomoeda é muito mais rápida e global. Terceiro, baixas taxas. Os custos para enviar dinheiro em criptomoedas costumam ser menores do que os cobrados por bancos e operadoras de cartão. Então vamos pensar o seguinte: quando você vai mandar dinheiro para alguém aqui no Brasil, via Pix, você não paga nada. Tá? Inclusive, foi a explicação para o Pix. O Pix é uma transação financeira que você não paga nada. Nada, nada, nada. Ah, mas já falaram que vão taxar o Pix. Não, gente, não vão taxar o Pix. Certo? Informem-se, não vai taxar. O Pix ele foi criado para que você não pagasse por transações financeiras. O custo de um Pix para um banco é de 0,00000000001 centavo. Então, assim, para ele sentir alguma coisa, ele tem que fazer muitas e muitas e muitas milhões e milhões e milhões de transação, tá? Então, assim, não tem custo, né? Mas a gente lembra, né? Quem lembra disso, na verdade, que antigamente, quando você fazia uma transferência de TED ou DOC, essas transferências tinham valores, né? Você tinha que pagar uma taxa. Então, quando eu trabalhei em empresa CLT, eu era responsável pelo financeiro, e quando a gente ia fazer folha de pagamento de colaboradores, de fornecedores, a gente fazia tudo via TED ou DOC. Né? TED caía na hora para a pessoa, DOC caía no dia seguinte. Quando a gente fazia TED, enviava dinheiro na hora para a pessoa, a gente pagava, na época era pelo Bradesco, a gente pagava R$ 10 por transação. Então, eu estou mandando R$ 1.000 para a Maria, mas eu vou ter que pagar 1.010, porque 10 é a taxa de transferência. No Itaú, era 1.005, porque 1.000 era o dinheiro para a pessoa, 5 era de taxa. Né? Então, eu tinha que fazer o pagamento para a pessoa mais um valor de transação. O Pix veio e acabou com isso. Então, as empresas conseguiram economizar muito dinheiro com as transações via Pix, porque você não tem mais esse custo. A não ser as empresas que ainda utilizam o método tradicional de TED e DOC para transferir. Mas hoje, quando a gente manda mensagem para manda dinheiro para uma pessoa, você não paga nada. Né? O Pix ele é gratuito. Tanto é que às vezes a pessoa está sem internet no celular, né, para mandar mensagem pelo WhatsApp, ou o WhatsApp está com algum problema, ou o Telegram está com algum problema, a pessoa não consegue conversar com outra, eu já vi isso várias vezes. A pessoa manda um Pix para a pessoa de 1 centavo, e lá na descrição manda a mensagem: fulana, entra em contato comigo porque eu estou sem WhatsApp. Quem já viu isso? Eu já vi isso algumas vezes. Nunca fiz, mas já vi algumas pessoas que já fizeram. Mandarem um Pix de 1 centavo para a pessoa para mandar mensagem. É como se fosse o custo de um SMS. Né? Tudo bem que o SMS seria mais caro ainda, mas você mandava para a pessoa isso, para a pessoa visualizar ali sua mensagem. Então, as criptomoedas têm baixa taxa ou não tem taxa nenhuma. Por exemplo, o Banco Inter ele cobra uma taxa bem pequenininha sobre transação. Tá? E aí eu vou ter que puxar o saco do Banco Inter, porque ele tem uma das menores taxas aí para você fazer compra de Bitcoin. Mas vale ressaltar que o Banco Inter, ele não é uma exchange, ou seja, ele não é uma plataforma de criptomoeda que você consegue ficar mandando criptomoeda de uma pessoa para outra. Para você conseguir transferir
criptomoeda de uma pessoa para outra, você precisa ter uma exchange, que é uma plataforma própria de criptomoeda. Eu até mostrei para vocês a minha na semana passada, né? Eu tenho o BitBank. O BitBank é uma exchange, ele é um banco de criptomoedas. Então, ali sim, eu consigo pegar, receber e transferir criptomoedas para outras pessoas. No Banco Inter, eu só consigo comprar e vender. Eu não consigo transferir para outras pessoas, tá? Então, isso é uma particularidade que a gente precisa entender. No Banco Inter, você pode comprar e vender suas criptomoedas, mas você não consegue transferir para um terceiro, porque ela não é uma exchange. No caso da BitBank, da Binance e outras, elas são exchanges. Elas são plataformas que você pode comprar, vender de vários investimentos diferentes e pode transferir e receber de outras pessoas, tá? Então é própria para isso. Outro benefício é a segurança e privacidade, uma vez que graças à blockchain e à criptografia, transações são mais seguras e menos vulneráveis a fraudes. Então, as chances de você perder o seu dinheiro aqui por uma fraude é muito, muito, muito remota, tá? Vou falar o seguinte, é mais fácil o Banco Central americano conseguir cometer erros e falhas de transação financeira do que o mercado de cripto, tá? Então, é extremamente seguro. Inclusão financeira. Qualquer pessoa com celular e acesso à internet pode criar uma carteira de criptomoedas e realizar transações sem precisar de conta bancária, o que tem gerado um pouquinho de medo para os bancos centrais, porque algumas exchanges, algumas plataformas de criptomoedas, está deixando que até mesmo pessoas menores de idade tenham suas carteiras de criptomoeda. E se você for olhar, às vezes você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha que tem menos de 18 anos, você não consegue abrir uma conta de investimentos para elas com as aplicações de bolsa, como ações, fundos, tesouro direto. Então, a criptomoeda ela veio realmente para revolucionar. Você consegue ter acesso a coisas que antes você não tinha. Então, querendo ou não, uma pessoa mais nova em algumas exchanges podem ter, tá? Só que eu não recomendo para quem é menor de idade. Porque essa pessoa não tem reserva financeira, não entende o valor real do dinheiro ainda, então é interessante que ela tenha uma conta tradicional com investimentos tradicionais. No futuro, aí ela pode ter alguma coisa, né? Você pode investir em criptomoedas pensando nos seus filhos, sobrinhos e afins. Você pode fazer isso por conta, tá? Mas não acho tão interessante eles terem isso diretamente, certo? Porque é um pouquinho mais arriscado. Onde e como usar as criptomoedas, que é o que todo mundo pergunta, né? Tá bom, eu compro criptomoeda, eu faço o que com isso? É só valorização? Eu só vou ganhar dinheiro com a valorização? Não. Primeiro, investimentos. Muitas pessoas compram criptomoedas esperando que elas se valorizem ao longo do tempo, como é o meu caso. Eu compro criptomoeda porque eu sei que existe uma programação para as criptomoedas se valorizarem, né? Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como funciona a do Bitcoin, por exemplo. Pagamentos, algumas empresas como Tesla e Microsoft já aceitam Bitcoin como forma de pagamento. Então, algumas empresas aceitam a criptomoeda como uma forma também de pagamento. Tá? Então, por exemplo, a Tesla, que é dona dos carros elétricos, da SpaceX, né, de foguetes, do Elon Musk, ela aceita a criptomoeda como forma de pagamento. Você tem lá um Tesla, um carro híbrido da Tesla que custa US$ 200 mil. Você pode chegar com os US$ 200 mil ou com um quarto de Bitcoin e comprar um Tesla, porque ambos têm o mesmo valor. Só que um está pagando por um quarto de uma criptomoeda, né? Então, ali, algo em torno de R$ 125 mil, mas aí pensando em dólar, é algo em torno de US$ 50 mil. Ou você pode ir lá e comprar com o seu dinheiro em dólar. Então, você pode comprar pela criptomoeda, você pode comprar com o seu dólar, certo? Jogos e NFTs, jogos como Axie Infinity e plataformas de NFTs utilizam criptomoedas para comercializar itens digitais exclusivos. Então, isso aqui é um pouquinho mais complicado porque é mais para quem joga. Mas vocês devem lembrar que na década de 80, 90, quando surgiram os videogames, você tinha os itens de colecionadores, né? Ai, eu tenho, sei lá, eu jogava Donkey Kong. O Donkey Kong, você tinha ali as bananinhas que você podia colecionar no seu avatar e as pessoas viam que você tinha tantos códigos ali, tantas bananinhas que eram suas. Então você era considerado uma jogadora, um jogador melhor. Então tinha isso lá no passado. Hoje tem formas diferentes. Então o seu avatar, né, o seu personagem no jogo tem mais armas, tem mais recursos, tem mais poderes.
e a gente compra esses recursos, esses poderes, ao invés de comprar com dinheiro físico, a gente também pode comprar com criptomoeda, o que foi uma forma muito inteligente também de conseguir fazer com que isso se popularizasse, né? Porque quando a gente fala de criptomoeda, parece uma coisa muito voltada para o mundo de jogos, né? E na verdade não deixa de ser, mas é uma das utilidades. Você pode usar para jogos e NFTs. Finanças descentralizadas também, que são os DeFis, plataformas que permitem empréstimos e investimentos em bancos intermediários. Remessas internacionais, quando você vai mandar dinheiro para outra pessoa, você também pode mandar em forma de criptomoeda e ela converter lá no dinheiro do lugar. Curiosidade, em 2021, El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Então, olha só, eles deixaram de utilizar a moeda deles para utilizar Bitcoin. Imagina se isso acontecesse no Brasil, o real ficasse de lado, a gente não usasse mais o real, usasse só Bitcoin. Como seria aqui? Ainda mais que o Brasil é um país que a gente tem vários problemas financeiros. Como é que seria isso, né? Como seria trabalhar somente com criptomoeda? Será que daria certo? Quais são os riscos das criptomoedas? Primeiro, alta volatilidade. Vocês podem pegar um gráfico aí de Bitcoin e jogar no Google, gráfico de valorização e desvalorização do Bitcoin. Você vai ver que sobe muito, despenca muito, sobe muito, despenca muito. Tanto é que de todas as criptomoedas são os investimentos mais arriscados, né? Você tem muita oscilação em curtíssimo período de tempo. Segurança pessoal: se um usuário perder a chave privada da sua carteira digital, ele perde acesso aos seus fundos para sempre. Eu uso para comprar criptomoeda uma exchange chamada Bitbank, que eu já mostrei aqui para vocês. Um dia eu troquei de celular e esqueci de pegar a minha senha de um celular para o outro. O que aconteceu? Eu fiquei 2 meses tentando conversar com a plataforma para recuperar a minha senha de acesso. Quando eu consegui pegar a minha senha de acesso, porque eu tinha lá alguns bitcoins, ethereums guardados e estava valorizando muito, eu já sabia que eu tinha uma graninha boa guardada lá em Bitcoin. Eu quase surtei, obviamente, né? Porque eu tinha uma quantia de dinheiro guardada interessante e eu perdi a minha senha. Demorou 2 meses para encontrar. E quando eu encontrei, né? Quando eles me mandaram a senha de reset, eu tive que fazer um processo gigantesco de análise de informação. Mandar comprovante de residência, mandar foto de RG, frente e verso, tirar foto com documento. Eu tinha que mandar uma CNH. Como eu não tinha CNH, eu tinha que mandar uma outra certidão. Dentro dessa certidão tinha que estar autenticada pelo gov.com para mostrar que era uma pessoa real. Além disso, eu tive que mandar dados de outras 2 contas que eu tinha físicas, então eu tinha que mandar conta de banco tradicional, de banco digital, para recuperar a senha. Então é uma coisa tão burocrática que se uma pessoa tentar burlar e roubar você, ela não consegue. Porque ela não vai conseguir todas as informações. Começa pelo gov.com. Quem usa o gov para assinar documento sabe que eles pedem autenticação facial e de senha. Então, peraí, se a pessoa que está tentando usar a sua conta para pegar dinheiro, ela não vai conseguir, porque ela não tem o seu rosto ali na hora. Ah, eu vou pegar uma foto da pessoa. Não dá, não reconhece, não funciona assim. Então é extremamente seguro, né? Só que se você perder sua chave de acesso, minha amiga, esquece. Tanto é que estima-se que de 100% do Bitcoin que já foi minerado, mais da metade está perdido pelo mundo, porque até então ninguém sabia do valor que tinha, as pessoas não tinham tanto cuidado, não sabia que tinha que guardar essas informações, às vezes guardavam em pedacinhos de papel, ia lá, anotava a senha num bloquinho de papel, perdia, tinha um pendrive, perdia esse pendrive e por aí foi. Então, estima-se que mais da metade do Bitcoin minerado até hoje esteja perdido. Tá? Regulamentação: alguns países ainda não regulamentaram o uso de criptomoedas, criando incertezas para o futuro. Então, quando você tem um país que ele não sabe nada sobre criptomoeda, infelizmente fica mais difícil de você ter aí transação entre esses países. Mas no nosso caso aqui, Brasil, Estados Unidos, Londres, Japão, a maior parte dos países já utilizam criptomoeda, já entendem sobre isso, né? Mas a regulamentação fica mais difícil, porque é mais difícil para criar as leis de proteção também. Golpes e fraudes: existem pirâmides financeiras e esquemas que prometem lucros irreais em criptomoedas. Sempre pesquisem antes de investir. Então, eu falo aqui de nomes que eu sei que são confiantes, aliás, confiáveis e que a gente utiliza e nunca deram problemas. Então, o Bitbank é uma plataforma extremamente segura, a Binance é extremamente segura,
tá? Eu vou falar dessas duas que são as que eu conheço, que eu sei que são seguras. Sobre as criptomoedas, as que têm ali peso real relativo e que fazem as pessoas fazerem bastante dinheiro. Bitcoin, Ethereum, Solana, vai ter outras surgindo agora no mercado, então você precisa estudar antes de investir, tá? Não invista porque alguém está falando assim para você, pega lá e transfere para fulano de tal, aí você vai conseguir comprar, tem a plataforma X. Não faça isso, tá? Pesquise antes. Dica: nunca invista mais do que pode perder e sempre utilize carteiras seguras para proteger seus ativos digitais. Então, eu recomendo geralmente que a pessoa, de tudo que ela vai investir, 1% só do patrimônio dela esteja em criptomoeda. Eu vou investir R$ 100 no mês, R$ 1 você investe em criptomoeda. Eu tenho R$ 100.000 investidos, R$ 1.000 em criptomoedas. Os outros 99 distribuídos na sua carteira com mais segurança, tá? O futuro das criptomoedas. As criptomoedas estão cada vez mais presentes na economia global e seu futuro parece promissor. Algumas tendências incluem adoção por grandes empresas, mais companhias aceitando criptomoedas como forma de pagamento, expansão do mercado descentralizado, né? Novos produtos financeiros baseados em blockchain, então você vai ter novos investimentos surgindo, maior regulamentação, governos criando leis para tornar o setor mais seguro. Então, como agora é uma coisa que não tem como voltar atrás, todo mundo está comprando, todo mundo está aprendendo, eles estão criando novas leis de proteção. O crescimento das moedas digitais dos bancos centrais, CBDCs, alguns países como China já estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais oficiais. Brasil também, o nosso DREX, DREX. O DREX é a criptomoeda brasileira do real. A USDT é a moeda digital do dólar. Então, os Estados Unidos já estão usando, o Brasil já vai colocar em teste também as suas próprias criptomoedas, só que a diferença é que aqui, nesse caso das criptomoedas por bancos centrais, existe um banco central, tá? Bitcoin, Ethereum, Solana não tem banco central, certo? Então, como os bancos pelo mundo todo já entenderam que é uma tendência global, eles estão criando suas próprias criptomoedas. Aqui a gente já tem a nossa, a Drex. Depois você pode entrar lá no site do Banco Central e pesquisar Drex, que vai ter tudo falando lá sobre a nossa criptomoeda aqui no Brasil. Ela ainda não está sendo utilizada, né? Você não consegue fazer Pix e outras coisas com ela, mas ao que tudo indica, até o final desse ano ou próximo, a gente já vai estar usando o Drex também para transicionar dinheiro aí no mercado financeiro. Será que no futuro todos usaremos apenas criptomoedas? Só o tempo dirá, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que isso é uma tendência muito forte. Talvez nós não estejamos mais aqui nesse plano, mas os nossos sucessores vão viver isso. A criptomoeda ela vai dominar o mundo, isso é um fato, tá? Então, a gente já usa o Pix. O Pix eu acho que é o maior exemplo disso, tá? Porque o Pix ele não é uma criptomoeda, mas eu poderia chamar de criptomoeda. A diferença é que tem um banco central por trás, né? E a ideia da criptomoeda é não ter um banco central. Mas já faz transação financeira, já manda para as pessoas dinheiro via Pix. Né? Você precisa de um código, uma conta, e você transiciona esse dinheiro para outra pessoa. Então, isso já existe. E aí eu quero explicar para vocês uma coisa muito interessante, que é como que o Bitcoin vale tanto? Como que de tempos em tempos ele passa a valer tanto? Existe algo no Bitcoin chamado halving. Halving vem de metade. Como que o Bitcoin se valoriza? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o que é o halving do Bitcoin? O termo halving vem do inglês e significa redução pela metade. Então, o halving do Bitcoin é um evento programado que ocorre a cada 210 mil blocos minerados, aproximadamente a cada 4 anos, onde a recompensa dos mineradores pela validação das transações é reduzida pela metade. Vamos entender isso aqui melhor. Como eu expliquei para vocês, os mineradores são pessoas que pegam as informações de transações financeiras, juntam nos blocos e jogam para dentro da rede. Como que essas pessoas são pagas? Através de Bitcoin. Então, quando essas pessoas jogam esses blocos na rede, elas recebem uma quantidade em Bitcoin. Só que o Bitcoin foi criado para ser minerado até um certo percentual, até um certo valor, né, de blocos. Então,
quando 210 mil blocos são feitos e jogados na rede, a recompensa de quem faz esse trabalho cai pela metade. Isso é o halving, cair pela metade. Isso significa que após cada halving, novos bitcoins são emitidos em uma quantidade menor, tornando a criptomoeda mais escassa ao longo do tempo. Então, é a história do ouro. Só existe hoje, por dados históricos, uma piscina olímpica de ouro no planeta Terra. Então, o ouro, ele é findável, ele acaba. Né? Quem tem, quem não tem não vai conseguir ter, a não ser que pague para aquela pessoa o valor que ela quer no ouro dela. O Bitcoin passa pelo mesmo critério. Então, você vai ter a questão da criptomoeda sendo minerada pela metade. Quanto menos Bitcoin tem no mercado, mais valioso ele fica. O objetivo do halving é controlar a inflação e manter a oferta de Bitcoin limitada a 21 milhões de unidades, porque no mundo todo só pode ser minerado 21 milhões. Tá? Então, assim como o ouro só pode ser minerado em uma piscina olímpica, o Bitcoin só pode ser minerado em 21 milhões de unidades de Bitcoin. Tá? E quando acabar de ser minerado, e nós estamos perto de minerar 99% dos bitcoins, quem tiver isso vai passar a valer muito mais. Muito mais. Tá? E eu vou explicar melhor como é que isso acontece. Vamos enxergar aqui, ó, quando o Bitcoin começou. Então, aqui você tem o ano do halving, o início do Bitcoin, a quantidade de blocos, a recompensa antes e a recompensa depois. Então, vamos entender o seguinte. Lá em 2009, não tinha sido minerado bloco nenhum. Não existia esse blockchain. Começou a partir desse momento. A recompensa era de 50 blockchains. Aliás, 50 bitcoins, né? 50 bitcoins. Em 2012, 4 anos depois, quando você minerava 210 mil blocos, você recebia 50 bitcoins. Nossa, 50 bitcoins hoje, deixa eu fazer uma conta rápida. 50 bitcoins hoje, para nós brasileiros, pensando que o Bitcoin está aí custando 500 mil reais, vezes 500 mil, daria 25 milhões de reais. Nossa, gente, não sei nem fazer com 25 milhões. Então lá a recompensa seria quase a mesma coisa de 25 milhões. Só que aí, de 2012 para 2016, quando mineraram mais 210 mil blocos, a recompensa caiu pela metade. Então saiu de 50 bitcoins para 25 bitcoins. Só que o Bitcoin foi aumentando de preço, tá? Ele foi se valorizando, então passou a valer mais. E em 2020, a gente teve de novo mais um halving, onde foram mais 210 mil blocos minerados. A recompensa caiu de 12,5% para 6,25%. E agora, no ano passado, mais ou menos ali em abril do ano passado, o Bitcoin minerou mais 210 mil blocos e teve outro halving. E a gente chegou a 840 mil blocos minerados e a recompensa passou de 6,25 para 3,12. Percebam que a recompensa está diminuindo, né? Só que aí que tá. O mercado financeiro adora Bitcoin. Adora mesmo. Muitos países usam como reserva de investimentos e outras coisas. Então, cada vez que mais Bitcoins vão sendo minerados, mais valiosos ele passa a ser. Então, se eu tenho aqui um período de a cada 4 anos, qual que é o próximo? 2028. Então, quem está comprando Bitcoin agora pode ter uma big de uma valorização nos próximos anos, né? Lá em 2028. Então, o halving tem um impacto significativo no mercado por 3 razões principais: redução da oferta de Bitcoin e aquela história da oferta e da demanda. Quanto mais gente querendo algo que está escasso, mais valioso ele fica. Então pense comigo o seguinte: se tem muita gente querendo comprar Bitcoin, mas tem pouco Bitcoin no mercado, quem quiser comprar vai ter que pagar mais caro. Tá? Então, oferta de Bitcoin. Impacto nos mineradores. Os mineradores recebem menos bitcoins como recompensa, o que pode reduzir a lucratividade da mineração. Isso pode levar alguns mineradores a desligar suas máquinas, reduzindo a competição na rede. Ou seja, hoje, como o Bitcoin, principalmente, ficou muito famoso, todo mundo hoje consegue montar uma estrutura de bitcoins na casa, na própria casa. Só que, como a recompensa vai diminuindo, isso não vai ser mais tão interessante para as pessoas. Então, elas vão sair desse trabalho e vai ser menos competitivo, como qualquer trabalho. Então, se existe muito trabalho numa determinada profissão, os salários começam a ficar baixos, né? Porque as empresas falam assim, por exemplo, eu sou administrador por formação.
A administração é um dos cursos que mais tem gente formada no Brasil. Eu acho que assim, é o novo ensino médio, para ser bem sincero. Então a gente teve que buscar outras especializações, fazer outras faculdades e tal. Então, a minha primeira faculdade foi administração. Na época era uau, quem era administrador era uma pessoa diferenciada, né? Hoje em dia é o ensino médio. Então, o que acontece? Chega uma hora que no mercado tinha muita vaga para trabalho de administrador. Então, eu queria ganhar R$ 2.000, só que o Joãozinho queria ganhar 1.500. Então, a empresa contratava o João, que queria ganhar 1.500 e economizava R$ 500. Então, eu comecei a olhar que isso não era tão vantajoso, porque eles queriam quem tivesse o salário mais barato. Aqui é a mesma coisa. Se a mineração diminui, não é mais tão vantajoso para quem está fazendo isso. Então, as pessoas saem da rede. Quando eu digo desligam suas máquinas, elas literalmente desligam os computadores e vão embora, vão viver a vida delas, vão procurar outros trabalhos. Tá? Terceiro, impacto no preço do Bitcoin. Então, olha só. Exemplos de valorização após halvings anteriores. Após o halving de 2012, o Bitcoin subiu de $12 para $1.000. Isso que é a valorização. Ele saiu de $12 para $1.000 em um ano. Após o halving de 2016, o Bitcoin passou de $650 para cerca de $20.000 em 2017. Percebam o seguinte: lá em 2012, um Bitcoin custava R$ 12 e foi para 1.000. Aí ele caiu de 1.000 para 650 em 2016. Só que em 2016 teve outro halving, ele saiu de $650 para $20.000. Após o halving de 2020, o Bitcoin saiu de 8.000, então ele caiu de 20.000 para 8. Aqui está aparecendo só a valorização, mas vamos enxergar a desvalorização também. Ele saiu de 12 para 1.000, aí de 1.000 ele caiu para 650, 650 ele foi para 20.000, de 20.000 ele caiu para 8.000, e de 8.000 ele subiu para 69.000. Então esse foi o recorde dele. Mas atenção, o mercado de criptomoedas é altamente volátil, os preços podem variar bastante. A gente saiu do halving de 2023, o Bitcoin estava valendo $32.000, se eu não me engano, e ele bateu quase 100, ele passou, né? Ele passou de $100.000. Tá? Ele passou agora em 2024 de $100.000. Aí eu trouxe aqui para vocês verem, olha como foi nos Estados Unidos e como foi aqui no Brasil. Então, vamos olhar nossa tabelinha, porque é melhor para a gente enxergar, tá? Em 2012, o Bitcoin valia R$ 24 e foi para R$ 2.000 depois de um ano. E teve uma valorização de 8,23%. Em 2016, ele saiu de R$ 2.080 para R$ 64.000. Foi uma valorização de 2.976%. Em 2020, ele saiu de R$ 40.000 para R$ 345.000, uma valorização de 762%. E em 2024, a gente saiu, se eu não me engano, da casa dos R$ 70.000 para pouco mais de meio milhão. Chegou a R$ 515.000. Tá? Então, o Bitcoin dá essas valorizações aqui de tempos em tempos. A próxima agora é em 2028. Então, se você vai comprando Bitcoin agora, ó, de um em R$ 1 e vai juntando lá seu Bitcoinzinho, vai sobrando uma quirelinha na sua conta, você vai comprando mais um pouquinho, minha senhora. Lá em 2028, e olha, fato é, eu não acreditava muito em Bitcoin não, sendo bem sincero. Tanto é que eu só fui comprar Bitcoin lá em 2018. Então eu não peguei todo esse boom de crescimento. Só que em 2018 eu comecei a comprar Bitcoin. Quando foi em 2024, eu fiquei desesperado. Por quê? Eu fiquei pensando, poxa vida, se eu tivesse comprado mais, eu teria uma pequena fortuna. Fortuna mesmo, tá? Mas é óbvio, né? No começo ninguém acredita na aplicação, então é um pouco mais burocrático, certo? Então, a gente não tinha como prever isso. Mas agora a gente sabe, a gente tem um histórico. Então, as pessoas, será que isso vai funcionar? Se isso que vai se manter no mercado? Vou dar uma orientação para vocês. Façam mesmo que aos pouquinhos. Compra lá R$ 1, R$ 5, qualquer sobrinha de dinheiro na sua conta, vai lá e vai guardando em Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, Solana, nas criptomoedas. Se no futuro isso se valorizar muito igual está acontecendo, você vai ter uma baita de uma valorização. Se não for, você vai descobrir que não, e você não vai ter perdido dinheiro, tá? Mas testa. Porque hoje eu conheço muitas pessoas que falam assim,
Ah, se eu tivesse comprado mais. Ah, se eu tivesse feito. Só que assim, para você poder arriscar, você também tem que ter uma reserva financeira boa, né? Você tem que ter sua reserva financeira bonitinha lá guardada. Então, assim, a sua tranquilidade é sempre sua reserva financeira. Então, quando você for comprar, compra pouquinho. Compra R$ 1, R$ 5, R$ 10, mas vai comprando aos poucos, tá? Porque só o tempo vai dizer se isso aqui vai acontecer mesmo. Então, olha só. Valorização do Bitcoin em reais em 2024. Então, aproximadamente. Ah, eu trouxe o número aqui mais detalhado. Em 14 de março de 2024, máxima histórica pré-halving, antes do evento acontecer, um Bitcoin valia R$ 738. Ele passou próximo, aliás, US$ 73.800. E aqui no Brasil seria algo em torno de R$ 369 mil. No dia 19 de abril de 2024, um pouquinho mais de um mês depois, a data do halving, um Bitcoin valia US$ 64.262, ou aqui no Brasil, 321.310 reais. Depois do halving, lá em 4 de dezembro de 2024, né, finalzinho do ano passado, a gente teve a máxima histórica. O Bitcoin passou a valer US$ 103.332,30, e aqui no Brasil deu R$ 516.661. Então, olha o período de tempo, né? 14 de março, pré-halving, 19 foi quando aconteceu, 4 de dezembro foi alguns meses depois. Acho que bateu recorde. E agora o Bitcoin está caindo de novo, tá? Então ele cai, sobe, cai, sobe. Então agora você tem a oportunidade de comprar de pouquinho em pouquinho e guardando, e lá em 2028 a gente vai ter esse boom aí de valorização de novo. Isso já é esperado, porque ele é programado para isso, né? A gente viu, a mineração ele vai caindo pela metade, certo? Aqui a gente tem a cotação do Bitcoin relacionado dia 12 do 3, então isso daqui é da quarta-feira. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês verem, né? Então as oscilações. Então você tem a oscilação aí do último mês, do último ano, então você consegue ver que ele cai muito, valoriza muito, cai muito, valoriza muito. Então ele oscila muito. Por isso que a gente fala que o Bitcoin é o investimento, Bitcoin não, a criptomoeda é o investimento mais arriscado que existe no mundo, tá? Porque ele oscila muito para mais e para menos. Vamos fazer um intervalinho aí de 20 minutos, agora é 10h30, a gente retorna às 10h50 para a parte 2 da nossa aula para falar sobre portfólios. Se vocês tiverem dúvida aqui sobre as criptomoedas, vocês podem mandar aqui no chat ou me perguntar também ali no grupo, tá bom? Então, vamos fazer aí um intervalinho. Daqui a pouco eu chamo vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijo!